Desde que anunciaram a adaptação de Dumbo para live action, muita gente tem criado muita expectativa a respeito desse filme. Então é natural que a gente queira comparar as histórias quando finalmente o filme estreia. Então quando estreou Dumbo, que estreou na última quinta-feira, as pessoas foram correndo comparar com aquele filme de 1941, se não me engano 1941, que é quando foi feita a adaptação para desenho pela Walt Disney. E essa comparação serve por quê? Porque a história de Dumbo, aquela feita nos anos 40, é essencialmente triste. E agora, essa versão do Tim Burton é uma versão essencialmente otimista. Tem uma diferença entre uma adaptação e outra. Tem aí 80 anos praticamente de separação entre elas. E agora a gente tem a oportunidade de assistir novamente de uma forma revigorada a história desse elefante com orelhas grandes, feita por um dos grandes cineastas da atualidade, que é o Tim Burton. Então a gente vai falar sobre esse filme agora. Se você quiser saber sobre ele, fique aqui conosco. Meu nome é Luiz Henrique Oliveira e seja bem-vindo ao nosso canal 5 Tons. Então, a principal diferença entre o Dumbo antigo e o Dumbo novo, dessa versão dirigida pelo Tim Burton, é que não há animais falantes nesse filme. Naquela primeira versão, a gente acompanha a história do Dumbo junto com aquele ratinho, cujo nome eu esqueci, porque não fala nesse novo filme, faz tempo que eu não assisto o Dumbo desenho. Mas tinha lá o ratinho que andava com ele, e que fazia com que a gente conhecesse a história mais profundamente. Aqui o ratinho é trocado por uma família, a família Farrier, que é interpretada principalmente pelo pai deles, que é o Colin Farrell, que acabou de voltar da guerra. O filme se passa em 1945. Ele voltou da Segunda Guerra Mundial sem um braço e ele praticamente não reconhece mais os filhos, e os filhos também não o reconhecem mais, e a guerra praticamente mudou a sua personalidade. Então, ao invés da gente ter aquela coisa lúdica dos animais falantes, a gente vê uma história mais realista nesse caso. O personagem do Colin Farrell, ele tem dois filhos que são aqueles que vão ensinar Dumbo a fazer as suas acrobacias voadoras, vai ensinar o Dumbo aí a lidar com a perda da mãe. E isso se mostra uma coisa muito bem feita, muito bem acertada do roteiro, porque ficaria um pouco implausível a gente ver um live action com as mesmas configurações do desenho anterior. Então, nesse sentido, o filme acerta. Só que as atuações dos humanos nesse filme é que são um pouco inconsistentes, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Antes de qualquer coisa, é preciso dizer que o Dumbo é um excelente filme. É um filme que funciona muito bem com uma fábula infantil. Muita gente tem reclamado que o filme tem muitas falhas, que o filme tem aí uma coisa que não remete muito ao clássico da Disney, mas a gente precisa pensar que nós estamos em outro tempo e que esse filme também é feito principalmente para o público infantil. O público que assiste, o público adulto que vai assistir ao filme, assiste por conta da nostalgia, lembrando do que já viu anteriormente no desenho. Mas esse filme é focado na história infantil, por isso que ele é tão bom, mas as pessoas esquecem de falar sobre isso e praticamente ficam criticando o filme por ele não corresponder às suas próprias expectativas enquanto adulto. Mas enquanto filme feito para criança, o filme é excelente. Sinceramente, fazia um tempo, eu nem lembro qual foi o último filme do Tim Burton que eu gostei muito, que nem esse. Você lembra, Lucas, qual que é o seu? Muito. Qual foi o último filme do Tim Burton que você, Frank Winnie. Faz quanto tempo? 2012. Então, já faz um tempinho. Desde então, Tim Burton não tem feito grandes filmes, né? Eu acho que o último grande filme do Tim Burton foi Sweeney Todd, que foi em 2007. E a última grande obra-prima dele, de verdade, foi o Peixe Grande, que, se não me engano, é de 2002 ou 2003. 2003, né? Então já fazia muito tempo que o Tim Burton estava devendo um filme realmente bom, do começo ao fim, que fizesse com que a gente se emocionasse, que a gente se irritasse com os personagens maus e que também a gente torcesse pelos mocinhos do filme. As interpretações aqui em Dumbo são bem bacanas, algumas delas, nem todas. Como eu falei, o núcleo narrativo da família é bem frouxo mesmo. É uma coisa com quem a gente não consegue se conectar com o drama deles. O personagem do Colin Farrell perdeu a esposa, ele voltou da guerra, tá traumatizado. E as crianças também não passam um carisma muito grande enquanto atores. Mas dentro da história, dentro do esquema da história, tudo funciona muito bem. Danny DeVito e o Michael Keaton têm os melhores papéis nesse filme. São pessoas com o qual a gente consegue se importar, são pessoas que a gente consegue entender quais são as suas motivações. Tanto o Danny DeVito tentando dar uma família para sua trupe de circo e ele se preocupando com cada um deles, enquanto Michael Keaton encarna um sujeito vil, um sujeito que só pensa em dinheiro, mesmo que ele lide com entretenimento, magia, mas ele só vê o lado cínico da coisa. E portanto esses dois atores são os que são praticamente o que leva o filme para frente, o que faz com que a gente se interesse realmente por eles. Fazia tempo também que o Danny DeVito não tinha um papel de destaque no cinema, ele ficou dedicado a uma série de televisão há 12 anos já, mas agora ele volta, né,
com um grande papel aí, novamente com Tim Burton. E o Michael Keaton, também aí, que já foi indicado ao Oscar pelo Birdman em 2014, finalmente, porque ele sempre foi um grande ator, agora também tá conseguindo vários bons papéis aí no cinema, deu uma revigorada na carreira. E não tem como deixar de notar que o Tim Burton reuniu o Batman e o Pinguim no mesmo filme, que uma coisa que várias pessoas notaram, principalmente na sessão que a gente tava, foi uma coisa bem legal de ver, fazia tempo que a gente não via esses dois juntos. E uma das coisas boas desse filme é que ele critica de uma certa forma a própria Disney, porque o personagem do Michael Keaton, que ele encarna uma espécie de Walt Disney daquele universo, é o cara que cria um grande parque tentando vender ilusão de magia, de entretenimento e etc, mas ele só consegue ver ganância, ele só consegue ver dinheiro na frente dele. E isso é uma crítica, né, muito pertinente, tanto à própria corporação que virou a Disney, quanto também aquela coisa de você tentar vender, fazer a mercadoria do entretenimento, a mercadoria da magia, da arte. Eu acho que esse foi um grande ponto, um ponto bem bacana no filme e que engrandece a história. Na verdade, esse filme do Dumbo, ele pega a história principal, que é aquilo que a gente viu na época do desenho animado, e expande essa história para uma história muito mais bacana, uma história mais otimista, que, sinceramente, emociona muito. É um filme que emociona demais. Mas quem realmente rouba a cena e leva o filme todo nas costas é o Dumbo. O Dumbo foi feito com um CGI muito bom, a gente se apega para aquele personagem. Uma coisa que o Lucas falou quando a gente estava assistindo, que é engraçado, que a gente se apega tanto a um bicho que nem existe, né? Porque ele é um bicho feito em computação gráfica, mas não parece em momento nenhum. É um personagem, tem tanto carisma e ele é tão bem feito, tão bem construído, que a gente se apega imediatamente a ele. São cenas realmente muito tristes, melancólicas pelo qual ele passa, principalmente quando ele se separa da mãe dele. É uma coisa muito, muito triste. A Luca chorou. Chorei, não vou negar. Ele é muito fofo, é um bicho muito fofinho. E praticamente o filme é dele. As cenas em que ele tá começando a voar e que ele finalmente consegue se libertar, né, desse bullying que ele sofre o tempo todo, por conta da sua aparência, por conta daquelas orelhas grandes. O filme discute muito isso também, discute a questão da aparência versus aquilo que você realmente é. O Dumbo também, ele é zoado pelas pessoas no circo, ele é zoado pelo próprio dono do circo, interpretado pelo Danny DeVito logo que ele nasce, mas depois ele mostra o seu valor e a gente percebe que a mensagem de Dumbo, tanto antes quanto depois, continua a mesma. Nunca julgue nada pela aparência, o que tá por dentro é que vale a pena interpretar e que vale a pena você se ligar. E por fim, só para encerrar, eu gostaria de levar aqui nesse vídeo que é muito importante ressaltar que o roteiro fez um belo papel, o roteiro conseguiu expandir essa história e o Tim Burton finalmente conseguiu entregar uma direção boa, uma direção madura, uma direção que realmente remete à magia de uma forma muito bacana. Fazia um bom tempo que pessoalmente eu não vi uma direção do Tim Burton tão boa. Ele chegou bem perto com o Lar das Crianças Peculiares alguns anos atrás, mas ainda assim ainda não era realmente o Tim Burton. Agora que ele tá nesse ponto mais otimista da vida, não lembra mais aquela coisa soturna do Edward Mão de Tesoura e etc., a gente reconhece que esse filme Dumbo foi realmente um grande acerto. A Disney acertou em dar essa direção para ele e o filme ficou excelente. Por conta de tudo isso, a nossa nota não poderia ser outra. A nota é qual, Lucas? 10. É 10. Pô, se você concorda ou discorda da nossa nota ou da nossa avaliação, deixa aqui nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em receber vocês aqui, tá bom? A gente fica por aqui, então, um grande abraço pra você e a gente se vê no nosso canal 5 Tons. Tchau!